Senhor, traz avante para lermos juntos aos Coríntios. Aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 12 de segundo aos Coríntios, no verso 11, o desinteresse de Paulo. Fui nésio em gloriar-me, vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tende vós sido inferior a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos fui pesado, perdoai-me a este agravo. Eis que estou pronto para pela terceira vez estar convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas busco sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E em muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas assim seja, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daquele que vos enviei. Roguei a Tito, que enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito e sobre as mesmas pisadas? Estes versos. Paulo trazia à memória a obra que Deus havia dado a ele de fazer com os coríntios, o anúncio da graça, a preparação do Evangelho, e que eles receberam por Paulo, de que maneira eles receberam. E Paulo dizia: a palavra que Deus me deu não foi com fingimento, não foi com grandeza, mas foi por sinais. Sinais, houve prodígios e maravilhas. Quer dizer, ninguém podia contestar o que Deus dava para ele, porque era do céu. E ele falando, testificava com firmeza de o que ele propôs aos coríntios. Foi uma obra espiritual, foi uma obra de amor, para que eles pudessem crer, não no homem que falava, nem no homem que se apresentava, mas em Deus e no dom de Deus. Então Paulo falou que ele teve uma situação perante os irmãos que disse: eu devia ter me gloriado de vós, mas não quis fazer. E assim foi, sabendo que se eu me gloriasse, eu também nada seria, como nada sou. Se punha sempre em um grau de humildade a menos do que os outros, que quando alguém quer que o outro receba, faça-te menor.
que a tua palavra tem força. Então, os sinais do meu apostolado foram manifestados com muita paciência, maravilha, prodígio, sinais. Porque dizia: em que tendes vocês sido menor do que as outras igrejas? Em nada, a não ser que eu, disse ele, algum dia indo aí, vocês me deram alguma coisa, ou alguma coisa veio para mim, e vocês acharam que isso prejudicou vocês. Eu não tenho nada que me desculpar e nem pedir. Então dizia ele: que tende sido vocês sido inferior às outras igrejas? Em nada. Todas as igrejas andaram no mesmo entendimento, na mesma luz, na mesma parte. Ninguém se vangloriou, ninguém cresceu mais do que o outro, ninguém se achou mais do que o outro. E então dizia Paulo: e se isso aconteceu, de eu ter feito algum agravo, perdoai-me. Deu o conselho, levou a palavra, ensinou o povo e pediu perdão. Esse é o caminho de um servo, daquele que quer que o povo se salve. Quando o homem tem o amor de Deus no coração, ele transmite o amor de Deus e o povo recebe com alegria. Então, perdoai-me a este agravo. Disse ele: eis que eu estou aqui, olha, outra vez, eis que eu estou aqui pronto para ir ter convosco pela terceira vez. Já fui 2 vezes pedir perdão, e se precisar ir a terceira vez também irei. O que ele não queria e não aceitava era desculpa de alguém se desviar, era desculpa de alguém deixar de servir a Deus, porque o desejo do seu coração era que a igreja se salvasse e que a igreja buscasse o que era de Deus. Então, falando desta maneira: estou pronto para ir ter pela terceira vez convosco. Aí trazia um exemplo, olha aqui que eu vou falar. Não é os filhos que entesouram para os pais. O filho, quando ele ganha alguma coisa, ele fica para ele. Se ele casou, formou uma família, tem a sua esposa, se ele ganhou um carro é dele, se ele ganhou uma fazenda é dele, mas não traz nada para o pai. Agora o pai entesoura para os filhos. Falava: os filhos não entesouram para os pais, mas os pais entesouram para os filhos. Bendito o nome santo do Senhor. E é verdade, irmão. Vocês podem ver que na vida que nós vivemos, tem as pessoas que os pais deixam de viver, e o pouquinho que tem é repartido para os filhos. Se é uma casinha velha, se é um palacete, se é uma fazenda, se é um saldo bancário, é repartido com os filhos. Mas os filhos, se algum filho morre, vê se vem herança. A hora que um filho morre, vê se vem herança do filho para o pai. Não retorna. Então Paulo dizia: eu sou como um pai. Eu entesourei para vocês, eu levei o evangelho para vocês, eu levei o que era riqueza para vocês, levei o que era bem de Deus para vocês, e vocês não precisam entesourar para mim, que eu que tenho que entesourar para vocês. Quando eu partir, querendo dizer, eu partindo desta vida, vou deixar uma riqueza para vocês, que é o evangelho, que é a graça, que é o perdão, que é a misericórdia, a bondade de Deus se esparramou entre vocês. Isso eu deixarei de riqueza. Mas você, que riqueza que você vai deixar para mim?
mostrava aos filhos que cada um ficasse no seu lugar e respeitasse a fidelidade do apóstolo que tinha para com eles. Então, dizia, e falando para eles, disse: mesmo que eu sabendo, eu indo até aí, até vocês, não seja tão amado, mesmo que eu for aí não seja tão amado, não tem problema. Mesmo que vocês não me amem, eu ainda vos amo. Me gastei, disse ele, me gastei, sofri, chorei, tive noites sem dormir, tive muitas tribulações, mas em tudo nunca vos deixei de dar todo o conselho de Deus. Dei todo o conselho de Deus e toda a bondade de Deus foi passada para vocês, de maneira que eu não tenho nada que esconder, nada eu tirei de vocês. Tudo foi dado, tudo foi distribuído, tudo foi levado na vossa conta. E falava: os filhos não entesouram para o pai, mas o pai que entesoura para o filho. E com isso ele dizia: a minha riqueza, e a minha riqueza é a glória de Deus que está no vosso coração. Não olhava para os bens terrenos. A riqueza que Deus me deu de levar até você foi a graça, foi o perdão, foi a misericórdia. O que chegou até você, isto é riqueza. Porque as coisas da terra passam, se vai e deixam de ser. Mas aqueles que têm o que é de Deus, isso tem o que é eterno. Então dizia: ainda que vocês não me amem, ainda que eu amando vocês não me amem, eu ainda continuarei vos amando. E se eu me gastei, querendo dizer, quantas noites, quantos dias, quantas aflições, quantas chibatadas, quantas perseguições tive, sofrendo por amor de vocês, mesmo que sofri por vocês, ainda, disse ele, ainda continuo pronto para sofrer. Ainda continuo pronto para sofrer, até que Cristo seja formado em vós. Então, queridos irmãos, traz aqui esta palavra nesta tarde: me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando, seja menos amado. Irmão, esse é o papel de uma mãe, é o papel de uma mãe, é o papel de uma avó, é o papel de um parente chegado, é daquele que ama e daquele que perdoa. A pessoa maltrata, judia e atrapalha a vida, faz tantas coisas que não convém, mas a pessoa olha para ele e diz: é pequenininho, não tem juízo ainda, vou continuar perdoando, vou continuar ajudando. Glória ao nome santo do Senhor. Como muitas avós, como muitas mães, vê a situação de um filho, é desgastante, faz coisas erradas e continua errando e continua praticando, mas o Senhor manda nesta tarde esta palavra: você já se gastou muito pelo teu filho, continua se gastando. Você sofre pelo teu filho, continua sofrendo, mesmo que amando você seja menos amada, vai. E a mãe é isso, pode ver, numa casa de detenção, numa cadeia, quando chega aniversário do filho, a mãe leva um bolo, leva um presentinho. E quanto que aquele filho fez aquela mãe sofrer? Quanto que aquela mãe chorou por causa daquele filho, por causa daquela situação? Por mais que ele maltrate ela, despreze ela, judia dela, bateu nela,
ela vai lá e diz: mesmo que você não me ame, eu ainda te amo. Porque é mãe. E a palavra de Deus nesta tarde é que nem uma mãe. Se tem alguém aqui que praticou alguma coisa que não foi da vontade de Deus e você está arrependida, o Senhor manda a palavra nesta tarde: mesmo que você fez alguma coisa que não foi do agrado de Deus, eu te perdoo. Eu te perdoo. Vem de novo, chega perto de mim, não vai longe. Mesmo que você não me ame, eu sei que você distorce a minha palavra, você me xinga, você me maltrata, na hora do nervoso você fala coisa que não deve. Mas a palavra nesta tarde está dizendo: vem, mesmo que você não me ame, eu te amo. Mesmo que você me faça chorar, me gastar por ti, eu me gasto por ti porque te amo. Glória ao nome santo do Senhor. E os irmãos veem que isto é na palavra de Deus. Cristo, irmão, chorou pela ovelha, chorou pelo povo, chorou pela humanidade. E a humanidade, um dizia: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e salva-te a ti mesmo. Desce da cruz, seu Filho de Deus. Maltratou, injuriou, falou o que bem quis, mas ele suportou tudo quieto e depois fechou com uma palavra: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Querendo com isso, ele era o entesourador. Cristo foi o grande conselheiro, ele que trouxe a riqueza para nós e foi embora e largou a graça aqui para nós. E nós estamos desfrutando de que hoje? De hino, de louvores, de misericórdia, de perdão, de bondade e de tanta coisa gloriosa que Deus manda. Nós estamos desfrutando porque ele deixou para nós. Então é a santa palavra que Deus traz nesta tarde. Vamos nos esforçar e tudo que vir contra nós, vamos passar por cima. Vamos fazer de conta que não é nada. Faça-te de conta que não seja nada e vencerás a tua carreira. Deus seja louvado.